Então, o capitalismo financeiro norte-americano não entra na China da forma que eles gostariam de entrar para influenciar, né? As big techs, o famoso tecnofeudalismo hoje, não entra na China, porque eles também levantaram essa muralha. Então, a China se protegeu completamente, né, de um eventual, já prevendo que em algum momento o sistema imperialista americano ia tentar minar os poderes da China. Então, a China vem numa ascensão. Agora, qual que é o grande foco dos Estados Unidos? Eu preciso atacar a China, mas principalmente eu preciso minar, né, os seus aliados. E os aliados da China representado pelo BRICS. Né? Dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e os outros 5 países que já entraram como membros plenos do BRICS, tem 2 potências, pela lógica, tem 2 potências do BRICS, que eles chamam, como se fosse lá nos Estados Unidos, os estados pêndulos, são os países pêndulos, que jogam sempre dos 2 lados, não quer ficar mal com ninguém. Essas 2 potências é Brasil e Índia. Né? Então, não coincidentemente, ele está atacando o Brasil e a Índia, porque ele acha que se ele minar, né, o Brasil e a Índia do BRICS, ele enfraquece o bloco e aí fica mais fácil depois ele focar na China. Só que isso não vai acontecer. Então, paralelamente, ele foi também tentando se aliar ao Putin ali, até em detrimento do seu aliado teórico, que seria a Ucrânia, o Zelensky. Né? Então, esse namoro que ele faz com o Putin também é para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China e, com isso, minar todas as grandes potências que seriam aliadas da China. Então, esse ataque é geopolítico com um objetivo específico, né? Minar essas nações. Só que não está dando certo, porque o Brasil está resistindo e a Índia, o que ele fez foi jogar a Índia no colo da China. Pois é, então, parece que... Bom, isso aí acontece com alguma frequência com ele, né? Que nem quando... Acho que a gente também falou aqui sobre eleições na Austrália e no Canadá, que tinha um conservador ou um cara mais à direita, assim, bem mais cotado para ganhar as eleições no Canadá, e quem ganha é um cara que é um opositor do Trump. Isso acontece na Austrália também. Significa... Pô, será que ele não tá entendendo, não, que essas estratégias dele estão falhando? Quem será o diabo do estrategista dele? Tu acha que essas coisas saem da cabeça dele? Ele é maluco? Ele não é completamente maluco, só que ele tem uma característica pessoal, né? Ele é um narcisista, né? Então ele é um sociopata. O Donald Trump é um sociopata. Se pegar a história empresarial dele, ele sempre agiu assim, sempre tentando ganhar os negócios por meio da coerção, da ameaça e não da cooperação, dos acordos. O negócio dele não é o ganha-ganha. Vamos fazer um negócio desde que eu ganhe e você perca. E ele sempre conseguiu pelo poder do capital, pelo poder, quando eu olho para o país, pelo poder que os Estados Unidos sempre teve. Então os Estados Unidos sempre fez isso desde o pós-guerra. Né? Esses acordos que a gente brinca e fala, o acordo de Plaza, o acordo... Isso não é acordo que foi feita uma coerção, porque o mundo não tinha alternativa. Né? O acordo de Plaza em 1985, em que ele fez com que a França, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão sobrevalorizassem sua moeda para que os Estados Unidos pudessem, né, se sobrepor comercialmente a essas nações, e desde então essas nações não crescem mais economicamente, chamado Acordo de Plaza, não foi um acordo, foi uma coerção, porque esses países não tinham alternativa. Né? Eu obedeço o que ele quer, faço o que ele quer, porque eu não tenho... A diferença hoje é que o mundo tem uma alternativa, que é a China. Né? Então, quando os países estão se sentindo apertados, os países vão lá e a China está fazendo o correto. Né? Em vez dela jogar o jogo de poder igual os Estados Unidos joga, ela está jogando um jogo de cooperação. Obviamente, a China tem seus interesses econômicos. Claro. Né? Como eu falei, em geopolítica não existe amigos. Né? Mas a China está sabendo fazer o jogo por meio da cooperação. Então, ela estende a mão. Fala, posso fazer negócio com você. Recorre aos organismos multilaterais para dizer, eu sigo as regras, eu obedeço às regras, né? E posso fazer negócio com vocês desde que seja bom para nós dois. Né? Foi assim que ela fechou recentemente o acordo lá com o continente africano todo, as 56 nações da África, né? Inclusive abrindo o mercado chinês para que a África pudesse exportar produtos, não só de matérias-primas, mas produtos na cadeia de valor para a China, sem nenhum tipo de protecionismo ou taxação da China, para que a África possa se desenvolver. Obviamente é uma visão que a China tem de longo prazo, porque a China, eu sempre brinco, a África é a última fronteira da economia de mercado, né? Seja ela um capitalismo puro, como a gente conhece, liderado pelo bloco econômico dos Estados Unidos e da Europa, seja ele um socialismo de mercado liderado pela China. E o mercado precisa de mercado consumidor. Então eu digo assim, qual que é o continente hoje mais atrasado do mundo? Né? O continente africano. Isso. E o Oriente Médio, teoricamente. Né? Então, a China tem um interesse econômico em desenvolver o continente africano, porque ela precisa de mercado consumidor para continuar crescendo. Principalmente nesse novo cenário
em que os Estados Unidos estão atacando todo mundo, né? E ela precisa estabelecer novos mercados. Então, eu escutei uma história recentemente, eu não fui verificar, mas a história é a seguinte: existe uma fabricante de celulares chinesa chamada Oppo, que ficou enorme, tornou-se uma... Jean, confere para mim se ela é a maior da China, OPPO. Meus amigos carioca me sacaneiam que eu tenho que falar OPPO. Que é assim, as câmeras, a história que eu vi é a seguinte: as câmeras dos celulares que a gente está acostumado, elas não funcionam, não são esquisitas para fotografar pele escura. E aí a Oppo teria desenvolvido um aparelho que tem uma câmera que funciona melhor com os caras de pele escura. E explodiu lá, e tornou-se uma das maiores fabricantes de celular da China, usando, ou vou usar a palavra, explorando o mercado africano, sabe? Vendendo os aparelhos lá. Então, assim, a ideia, isso que você está falando da China de longo prazo e de desenvolver regiões não desenvolvidas, faz todo sentido, porque todo mundo gosta de uma graninha, né? Então, os caras estão atrás ao desenvolver aquele mercado ali, ainda mais de uma forma que eu percebo que eu estou me desenvolvendo a partir da cooperação com alguém, eu passo a curtir, a gostar desse alguém, né? Então, a China, ela é bastante interessante nesse sentido, que ela consegue mesmo pensar em décadas para frente, porque ela sabe exatamente qual vai ser o sistema que vai estar atuando e quais serão as regras que estarão atuando, pelo menos dentro do território deles, daqui a 10, 20 anos, né? Mas os Estados Unidos conseguem fazer alguma coisa para atrasar a China? Eles têm lá ali uma certa... a tecnologia de inteligência artificial, chips e tudo mais, a China desenvolveu o DeepSeek, mesmo com os Estados Unidos fazendo um tipo de bloqueio de tecnologia para eles. E eles têm lá a questão com Taiwan. Taiwan é um polo tecnológico brabíssimo, né? Sim. Mas tem ali uma questão que precisaria ser resolvida também. Então, pelo menos do ponto de vista de tecnologia de ponta, os Estados Unidos ainda estão à frente, não estão? E atrapalhando um pouco no que eles podem a China. Não é assim que funciona? Lá a questão de chip, tudo mais, aterragem áreas. Sim. Na realidade, assim, eles ainda estão na frente, mas a China já está muito próxima, né? A China já está muito próxima. Tem a questão, 95% dos semicondutores e chips saem de Taiwan, né? Da TSMC. Existe um grande interesse econômico por causa disso, estratégico, e existe um interesse geopolítico, porque Taiwan, na realidade, é uma província da China. Tá no próprio site do FMI, está lá, Taiwan é uma província da China. Não sei se a gente já falou aqui no passado, né, de como esse imbróglio se desenvolveu depois da Segunda Guerra.